Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Quero dizer que é uma alegria ter você por aqui. Nosso objetivo é sempre estar pensando, e raciocinando sobre temas jurídicos, bíblicos, que tem a ver com a psicologia. E o objetivo é nós atualizarmos o nosso software, o nosso pensamento. E hoje eu vou falar sobre merecimento indireto. A minha pergunta é, se Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, como diz em João capítulo 10, verso 10, por que muitos cristãos, muitos daqueles que creem ou que frequentam a igreja, vivem uma vida de derrota, dão um passo para frente e 10 para trás, não rompem no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, na vida social e nas demais áreas? Eu quero dizer que tudo isso tem a ver com o nosso pensamento e principalmente com as nossas crenças de merecimento. Nós vemos que grandes pastores aí, que eu não quero citar o nome aqui, eles dizem o seguinte: nós não merecemos nada, porque a semente do pecado está dentro do nosso coração e a nossa justiça é trapo de imundície. E em relação a isso, até aí, de certa forma, eles estão corretos, entendeu? Porque a Bíblia confirma isso. Isso é o que a Bíblia diz, que a nossa justiça é trapo de imundície diante de Deus. Mas de que ponto de vista? Do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que como eu já falei, que a nossa justiça é trapo de imundície. Então, do ponto de vista meramente humano, de fato não merecemos. Mas vamos fazer uma análise agora do ponto de vista divino, ou espiritual, bíblico, daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós podemos ver que em Romanos capítulo 8, verso 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como todos sabem, eu também sou advogado. O Código Civil vai dizer o seguinte, que uma vez que faltou o titular, daqueles bens, abre-se o inventário ou, no caso, o procedimento para que os herdeiros recebam a sua herança. Trazendo para a Bíblia, nós sabemos que Deus Pai é eterno, mas também Ele é dono do ouro e dono da prata. Ele é eterno. Ele não tem início nem fim de dias. Ele é infinito, como eu já falei, eterno. Então, Deus não morre. Quem morreu e ressuscitou foi Cristo. E quando ele morre e ressuscita, abre a sua Bíblia e confira comigo. Em Mateus capítulo 28, verso 18, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada. Aí ele vai falar os versículos posteriores: portanto, ide fazer discípulos e assim por diante. Mas ele fala que toda a autoridade foi dada a ele. E quando Cristo ressuscita, ele recebe toda a autoridade. Sendo o segundo Adão, nós também recebemos essa autoridade. Autoridade para quê? Vamos seguindo aí que a gente vai entender. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós somos herdeiros, ou seja, se nós somos herdeiros, nós também temos direito e somos donos de tudo aquilo que Cristo tem e conquistou na cruz. A palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo 91, verso 1, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Ora, quem descansa está assentado. E geralmente, se estamos com Cristo assentados numa posição de sacerdócio, de nação santa. Muitos textos vão falar sobre isso. Nós vemos a promessa lá em Êxodo capítulo 19, verso 6.
Deus diz a Moisés, são essas as palavras que dirás ao povo de Israel, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Deus cumpre essa promessa, dizendo o seguinte, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses dois últimos textos que eu citei, ele fala que nós fazemos parte de uma nação separada, uma nação de santos. Porque a palavra santo no grego não quer dizer perfeito, mas separado, ou seja, uma nação à parte. É a primícia de Deus, né? Então nós fazemos parte dessa nação santa. Sacerdócio real quer dizer o quê? Que nós temos a unção e a autoridade de sacerdócios. O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? O profeta era aquele que falava ao povo por Deus, e o sacerdote era aquele que falava a Deus pelo povo, que fazia sacrifícios ali, orações para perdão e assim por diante. E a palavra de Deus fala que nós temos acesso direto ao Pai, né? Não existe ninguém que tenha oração mais forte do que o outro. Então veja aí que a palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes, nós fazemos parte de uma nação santa, nós estamos assentados à sombra, porque quem está à sombra, ele está protegido, né? O sol vem, mas não o atinge. Então nós estamos assentados, descansando na sombra do Altíssimo. Romanos 8,17 nos diz que nós somos herdeiros, né? E Efésios capítulo 1, verso 4 vai nos dizer que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Efésios capítulo 2, verso 6 vai nos dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões espirituais celestiais, acima de todo principado, potestade, né? Acima de todo mal. E veja aí também o que o Salmo 8, verso 4 em diante vai dizer. Salmo 8, verso 4 em diante. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo expusestes. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja aí que ele nos fez menor, um pouco menor do que os anjos, nos puseste por governo, confirmando o que está descrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os répteis, sobre os animais selváticos, sobre todos os animais da terra. Ou seja, Deus nos deu governo sobre terra, ar, mar, e também no segundo Adão em Cristo nós temos o poder de governo sobre o mundo espiritual. Nós somos também herdeiros. E vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas, capítulo 3, verso 4. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em Gálatas, capítulo 3, 4 não, verso 14. É melhor a gente voltar aqui no 13. Cristo nos resgatou da maldição, da onde? Da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Alguns vão dizer, não, só as bênçãos de Abraão que estão sobre nós são só as espirituais. De fato, né? Abraão, a maior riqueza de Abraão
era a intimidade que ele tinha com Deus, mas como reflexo dessa intimidade que ele tinha com Deus, vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 13. Abra sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 13, verso 2 vai dizer: E era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis 24, 35. Gênesis 24, 35 vai dizer: O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, falando de Abraão, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Então, por que muitos crentes, muitos cristãos não alcançam? Porque não se veem como merecedores. E, de fato, olhando do ponto de vista meramente humano, não merecemos nada. Mas em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros, nós somos mais que vencedores, somos filhos de Deus, nós somos dignos de coisas grandes, conforme a palavra de Deus vai nos dizer lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não se alegra com a escassez. Deus não se alegra em um lugar em que a gente chega e está sujo, desorganizado, entendeu? Deus se alegra com a organização, com a limpeza, né? Com que nós tenhamos uma vida e vida com abundância. Veja que a primeira e principal bênção sobre a vida de Abraão foi a intimidade dele com Deus, mas também Deus o fez riquíssimo. E Deus o abençoou com bois, camelos, servos e servas. Nós sabemos que naquela época não tinha carro. E hoje a Mercedes, a BMW, daquela época era um jumento, era o camelo. Nós vemos que ele tinha rebanhos, né? De bois, de ovelhas e camelo. Tinha prata, ouro e servos em abundância. Eu quero dizer que essa bênção também é para você. Se você toma posse, diga amém, né? Então, sem Cristo, a minha justiça é trapo de imundície, mas com Cristo eu mereço o melhor, eu mereço intimidade com Deus, eu mereço temor, perdão, nós temos a salvação, nós temos as bênçãos espirituais, mas também temos as bênçãos materiais, como casa, carro, riqueza, saúde e bom casamento. Muitos assalariados, eles nem sonham em ter um carro, porque falam, eu, né, tô trabalhando aqui baseado na lei, na força do braço, eu não tenho, quando que eu vou ter dinheiro para comprar? Outros, né, já têm seus carros, suas casas, falam, né, são milionários, mas quando que eu vou ser ou ter a condição de ser um bilionário? Não sonho em ter um avião, em ter seu jato. Eu vou falar, a riqueza, ela não é um fim em si, ela deve ser utilizada para abençoar as pessoas, a nossa sociedade, a nossa volta. E eu vou falar que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Isaías 1,19 vai nos dizer que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu vou falar, o que Deus tem para mim e para você é o melhor dessa terra. E se nós comprarmos um celular, o celular geralmente ele fica pedindo para a gente atualizar. E o que acontece? Geralmente a gente adia. Você tem um botãozinho lá, atualizar agora ou depois. Você pode clicar em atualizar agora ou depois. E se você atualizar, o seu celular vai funcionar melhor. Da mesma forma, eu digo para você, atualize o seu pensamento, a sua crença sobre merecimento. Meramente humanamente falando, nós não merecemos nada, mas em Cristo, Deus, ele quer que os seus filhos tenham o melhor. Ser rico, ser próspero não é pecado. Nós vemos que José de Arimateia foi quem era um discípulo rico que comprou um sepulcro de rei que ninguém ainda tinha utilizado. Jesus tinha as discípulas que eram mulheres das autoridades que seguiam e financiavam o ministério de Jesus Cristo. E Cristo mesmo falou que não tem onde reclinar a cabeça porque ele criou todas as coisas, ele é dono de tudo, entendeu? Então ele não se preparou, não se preocupou com isso. Quando ele queria, ele pedia para Pedro ir lá pescar um peixe com a moeda de ouro na boca.
Então, Cristo, ele é dono, tem o poder e tem a autoridade sobre todas as coisas. Cristo quer e Deus quer que você tenha uma vida abundante e de felicidade no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Mas mude essa crença, porque Deus, ele não podia fazer o povo entrar na terra prometida se eles não acreditassem que eram merecedores, que Deus podia fazer. Da mesma forma, Deus jamais vai te dar um carro se você não quer, a sua casa se você não quer. Talvez você mora até de aluguel. Deus quer te dar a sua casa, Deus quer te dar intimidade, Deus quer fazer com que esse dom que Ele te deu, Ele possa abençoar muitas pessoas, como eu estou abençoando você com esta palavra, com o dom da palavra que Deus me deu, entendeu? Então, atualize o seu software, porque você é cordeiro em Jesus Cristo, você é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Você é governador, Deus nos criou para governar. Você é ungido do Senhor, conforme vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Né? Conforme o Salmo 1 vai nos dizer que aquele que medita na palavra do Senhor, tudo quanto ele faz dá certo, e a sua folha não murcha, porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz dá certo. Então, em Cristo, nós somos merecedores de uma vida abundante, conforme vai nos dizer lá em João 10:10. Eu quero dizer para você que o que Deus tem para nós é grande, mas a gente também tem que crer em Deus e acreditar, né, que o melhor dessa terra também é para nós. Se você ficou até aqui e não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Quero deixar aqui um abraço a todos e nos aguarde até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.